E aí, minha gente? Hoje a gente está aqui com o mesmo conteúdo, mas num canal diferente. E falando nisso, quero trazer um esclarecimento aqui, porque algumas pessoas perguntaram, outras pessoas estão achando curioso e estranho. Então, ó, as minhas atividades lá no Yanahê, no canal Yanahê, eu encerrei. Encerrei minhas atividades lá e tô aqui agora, desse canal aqui, em nome, né? Com o nome de Kael Lopes. E a partir de agora eu vou trazer as informações aqui, seja as informações do curso de telepatia para todos, como a gente vem fazendo todas as quartas-feiras, agora fica nesse canal. Também vou trazer as informações todas que eu sempre trouxe lá do Yanahê, desde as questões terapêuticas, humanas e animais também, aos livros, as mensagens da espiritualidade de luz, enfim, tudo que a gente fazia lá, que eu fazia com vocês lá, agora eu trago para cá, para a gente configurar aqui dentro desse canal, tá bom? E eu vou criar tudo em playlist como eu criava lá. Eu pensei inicialmente que esse canal seria muito vinculado a Pets Mind, mas eu entendo que não, que esse canal aqui é para integrar todos os meus saberes, se é que eu posso dizer isso, mas integrar todas as minhas capacidades, todos os meus serviços, o meu servir aqui em planeta Terra hoje, tá bom? Então vai tudo isso aí que vocês já conhecem, que me acompanham, sabe? E quem tá chegando agora vai ficar sabendo também, né? Faço os trabalhos terapêuticos com os humanos, trabalho ali com a equipe espiritual também em atendimentos fraternos, sem troca de moedas, aqui pelo canal agora será. Antes era no Yanahê, agora vai ser aqui. Trabalho com os animais por conta da medicina veterinária. Escrevo. Sou astróloga, mas astróloga da tradição antiga, da época lá de Zoroastro, que nem era uma astrologia, mas uma astrosofia. Que mais? Sei lá, algumas coisas aí. Então, esse é um pequeno ponto que eu trago para dentro desse vídeo já de imediato para a gente começar a conversar e se habituar aqui. E é isso. Hoje as coisas ficam agora, né, mais por conta de Kael Lopes e não como era lá no Yanahê, que era algo mais integrado com outras atividades que não eram somente as minhas, certo? Então hoje a gente vai para a nossa aula 11 do curso de telepatia para todos, o nosso estudo, né? E como a gente conversou bastante na última aula sobre esse livro aqui, o Sincronicamente, para falar também de perceptor holomental, e o que o perceptor holomental tem a ver com a glândula pineal, até rimou, e por que é importante a gente reconhecer tudo isso. Hoje eu vou mudar um pouquinho o foco, porque a equipe que orienta aqui os meus trabalhos, a equipe espiritual, ela me pede para trazer esse ponto em especial, que é uma conduta alimentar dentro da comunicação telepática. Estou olhando aqui para baixo, porque meu computador está aqui embaixo novamente, e na próxima aula, no próximo estudo, que é o estudo 12, eu vou trazer algo mais aprofundado sobre isso, com uma meditação bem ativa para a gente utilizar essa atividade meditativa para aprimorar um pouquinho os nossos canais receptores de informação. Emissores também, mas para que a gente adentre mais profundamente na aula 13 sobre emitir e sobre receber um código telepático, ou seja, sobre enviar ou receber uma mensagem através da telepatia. Então, hoje, a gente adentra aqui a conduta alimentar e a comunicação telepática. O que tem a ver a alimentação com a telepatia? Será que tem alguma coisa a ver? Será que alguma coisa interfere na outra? Uma coisa bem interessante também que eu tenho que trazer aqui para vocês, que eu acabei apagando todos os vídeos do canal Yanahê. Então, todas as perguntas que vocês fizeram lá, eu perdi.
Peço desculpas, mas eu perdi as perguntas, as últimas perguntas que vocês fizeram, tá? Então, quem estava com alguma pergunta pendente que eu não tenha respondido, traz a tua pergunta aqui nos comentários, referente à aula que for, né? A gente já está aqui na aula 11, no estudo 11. Mas se é do estudo 1, 2, 3, 5, 7, traz aqui. Tá? Traz aqui nos comentários que eu vou responder na próxima aula. Não vou responder hoje porque eu perdi as perguntas. Às vezes a gente faz umas coisas, né? Mas enfim. Então, o que tem a ver a comunicação telepática com a questão alimentar? E aí eu quero falar de algo bem interessante. Eu quero pegar um elemento hoje. Um elemento apenas dos 5 elementos que a gente tem aqui na Terra para conversar. E eu quero falar sobre o elemento fogo. E aí a gente vai entendendo por que eu peguei o fogo para a gente conversar hoje e o que o fogo tem a ver com a comunicação telepática. Então a gente vai desenrolando aqui, tá bom? E ó, vamos lá então. O elemento fogo. O elemento fogo, ele é um catalisador de transformação. Não é? Tem muitos rituais aí que a gente faz, que a gente vê irmãos fazerem com o elemento fogo, aqui na matéria mesmo. E aí, isso vai desde uma limpeza profunda do campo com o elemento fogo, para quando, por exemplo, assim, a gente está muito no elemento água e aquela emoção, as emoções nelas estão ali nos afogando mesmo. A gente precisa do fogo para conseguir digerir a informação, não é? Até quando a gente faz ali um ritual com algo que a gente escreveu num papel e quer transmutar aquela informação. Então a gente utiliza o fogo para essa transmutação ocorrer no sutil a partir do elemento fogo físico. Então ele é um catalisador de transformação. A gente começa assim. Eu trago aqui, se não há fogo, não há digestão. A gente tem um fogo digestivo. Eu vou conversar um pouquinho mais aqui sobre algumas denominações até do Ayurveda, tá? Mas a gente tem um fogo que a gente precisa desse fogo para digerir o nosso alimento. Se a gente não tem um fogo no nosso sistema, a gente não vai conseguir digerir, cozinhar aquele alimento para que ele seja absorvido pelas nossas células, para que então alimente todos os nossos tecidos e órgãos e consciência. Não é assim? Então a gente tem que ter um fogo, né? E se falta o fogo, se o fogo está escasso, se a gente tem problema no nosso fogo digestivo, a gente não vai absorver direito os nutrientes daquele alimento. E também a gente não vai ter capacidade de digerir uma emoção, se a gente não tem o elemento fogo equilibrado. Aí muitas pessoas podem se questionar assim, falando de astrologia, né? Falando da configuração celeste do teu momento de agora em planeta Terra. Eu não tenho muito elemento fogo no meu print do meu céu, do meu mapa, não tenho. E isso quer dizer então que eu não faço uma boa digestão? Não. Isso quer dizer que tem que utilizar de meios para equilibrar o elemento fogo, porque nós somos compostos pelos 5 elementos. É uma ilusão a gente achar que uma pessoa, por ela não ter, por exemplo, nenhum planeta em fogo, ela não tem fogo, né? Ela tem. O que acontece é que ela pode não ter alguma qualidade específica de alguma configuração planetária, mas ela tem, porque a gente nasce também do fogo, assim como nasce da água, assim como nasce do ar, da terra, do éter, enfim, é uma grande combinação, senão nós não estaríamos aqui. Então, se não há fogo, não há coragem. E aí eu trago coragem porque o elemento fogo, ele nos permite ir adiante, né? Se ele nos permite digerir um alimento, se ele nos permite digerir uma emoção, ele pode nos trazer um ímpeto de ter alguma coragem. E aí eu não estou falando de impulsividade.
a impulsividade ela vai ser o elemento fogo desequilibrado, exacerbado no nosso sistema. E aí isso também não é bom, né? O que é bom é a gente ter ele equilibrado. Faz a boa digestão, tem coragem, tem força de atividade para gerir todo o nosso sistema. Se não há fogo, não há busca. Porque, por exemplo, alguém que está muito mergulhado no elemento água, apenas só na água, a tendência é que a gente fique muito denso e não consiga vir para fora, não consiga trazer o conhecimento da própria consciência para se expressar na fisicalidade, para que então a gente expanda a nossa consciência de uma forma íntegra. Então, o elemento fogo, ele pode, assim, se ele está muito escasso, não vai ter uma busca por nós mesmos, a gente não vai ter força de vontade, porque é o elemento fogo que nos traz isso. Então, se não há fogo equilibrado, a gente vai ficar muito na passividade muitas vezes, né? Que não é bom. Aí eu trago alguns conceitos, eu vou conversar um pouco aqui com vocês, desde o esoterismo ao Ayurveda, tá? Não é uma aula sobre o esoterismo, nem uma aula sobre o Ayurveda, é um compilado de informação para que a gente possa compreender um pouco o que cada cédula de informação traz a respeito do elemento fogo. Então, segundo o esoterismo, o fogo é o primeiro elemento criado, surgindo do Akasha, que é o éter, o vazio primordial, o nosso vácuo quântico. Este elemento é associado à transformação, à purificação, energia e força vital, representando a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Eu não estou falando aqui que esse conceito é certo ou errado, eu estou trazendo o conceito para a gente conversar. Em outras linhas, em outras cédulas de memória, em outras faixas de tempo, a gente vai ter uma outra informação, mas o esoterismo ele diz que o fogo é o elemento primeiro criado. Então a gente segue aqui. Agora, segundo a tradição astrológica, vocês vão entender por que eu estou trazendo o fogo aqui, tá? Porque faz todo sentido dentro de uma comunicação telepática. Segundo a astrologia tradicional, o elemento fogo ele é quente e seco. Aí já tem outra qualidade de energia. Então, assim, a qualidade quente, dentro da tradição astrológica, ela quer dizer que o calor do fogo simboliza a energia, a vitalidade e a ação. Aí a gente pega, assim, as pessoas vão colocar hoje em dia o signo como um grande faz-tudo, né? Ah, o ascendente em Áries, tal coisa. Ah, é porque tu é ariano, é porque tu é leonino. E, na verdade, o signo ele não faz nada. O signo é uma esfera parada e quem faz é o planeta. Quem faz são os planetas. Então, eu aprendi que o planeta, ele se veste com aquela roupa. E aquela roupagem é o signo. Então, o planeta, ele vai absorver determinadas qualidades daquele signo e vai expressar, mas ele nunca vai perder a sua qualidade primordial de consciência. Né? A consciência daquele planeta, por exemplo, Marte, é quente e seco. E aí o calor, ele vai trazer essa energia de ação, essa energia de movimento, essa assertividade, essa vitalidade que o fogo tem. Enquanto, sei lá, vamos trazer aqui algo que fica bem distante. A Lua. A Lua, ela é quem a Lua exalta é Câncer, né? Então, Câncer é água. E aí a gente pega essas duas qualidades e compara. A Lua em Câncer, por exemplo, a gente pode colocar essa situação, ela não vai ter esse ímpeto, essa assertividade, essa força, essa ação que um Sol em Áries tem.
mas não significa que quem tem a Lua em Câncer não vai poder desenvolver uma qualidade energética de equilibrar o seu elemento fogo se a configuração dessa pessoa ela é muito voltada para a água ou para a terra, por exemplo. Entende? Há também uma neuroplasticidade muito importante que a gente precisa reconhecer, e a gente não se resume ao nosso mapa, a gente não está fadado ao que aquele mapa trouxe, né? Às vezes a gente pode olhar para aquilo ali e trabalhar de uma forma diferente. Eu trago isso dessa forma, conversando assim, porque chega muita gente para mim falando do signo. Ah, é porque eu sou canceriana, é porque eu sou escorpiana, é porque eu, enfim. E na verdade não é. Na verdade é muito mais profundo do que isso. E a gente tem que parar de uma vez por todas de colocar a culpa em signo. Porque, coitado da esfera zodiacal, ela tá ali parada, esperando só que um planeta se conecte nela para que ela possa expressar alguma qualidade que seja benéfica. Então, vamos parar de culpar a galera aí, porque não é bem assim que o negócio anda. Senão a gente ia viver um dependendo do outro de uma forma muito ruim, né? E não é essa a ideia. A ideia é que nós somos inteiros e nessa integridade a gente consegue compartilhar os nossos campos e se apoiar, tá? Tô brisando aqui, mas eu acho que é algo que é importante para que a gente possa ampliar mesmo a nossa consciência, porque há muita deturpação do conhecimento hoje e banalização, principalmente dentro da astrologia, que eu vejo. Espiritualidade como um todo, né? Mas a astrologia, ela sofre o pênalti. E aí, o fogo, ele também é seco, e a secura do fogo representa uma estabilidade, determinação e foco. Às vezes também as pessoas vêm e falam, né? Ah, porque a secura de Saturno, XYZ. Mas a secura de Saturno traz uma disciplina. A secura de Saturno, ela traz uma assertividade, ela traz o limite. Mas como a gente está falando aqui de fogo, por exemplo, Marte, tá? A gente está muito acostumado a ver e ouvir todo mundo dizer que a ariana é impulsivo, que sai dando tiro na cara dos outros, não é assim que a gente ouve falar, infelizmente? E não é, entende? Não é. A qualidade daquele planeta, ela não é uma deturpação. É a mente humana que deturpa toda a informação, se a gente for parar para pensar, se a gente não tiver coerência e conhecimento. Então, ser quente e seco significa que a gente tem sim força para ser estável. A gente só precisa equilibrar os nossos elementos, equilibrar o elemento fogo. E aí a gente parte aqui então para o Ayurveda, tá? No Ayurveda a gente tem dois tipos de fogo. Ele tem essa classificação vamos colocar as duas classificações aqui para ficar mais didático, tá bom? Então o fogo digestivo a gente chama de Agni. E o Agni, que é o nosso fogo digestivo, é a força inteligente de cada célula, de cada tecido que compõe o corpo físico. Então é uma inteligência nata do corpo físico. A gente é constituído por Agni, para que a gente possa digerir toda a informação que a gente bota para dentro. E a informação que a gente também interage por fora, mas aqui falando de fogo digestivo, a gente traz para dentro das nossas estruturas abdominais, tá? Então, ele, o Agni, né, nos mantém queimando e em movimento. Se a gente não tivesse Agni, se não tivesse esse fogo primordial, a gente não transformaria nada. A gente não se movimentaria, a gente não teria força para estar na Terra, para ancorar nossa consciência aqui. Este fogo, Agni, direciona a liberação de hormônios através do sistema endócrino e supervisiona as funções digestivas. Aí a gente coloca, né, cérebro conectado ao intestino. São 12, pelo menos 12
nervos, 12 inervações, não é só o nervo vago, como a gente escuta por aí, que faz a conexão intestino-cérebro. A gente já está reconhecendo, segundo a ciência moderna, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Mas será que não é o primeiro também? Né? Porque se ele não está funcionando direito, a nossa cabeça não vai funcionar. Então, se eu não tenho um Agni, um fogo digestivo equilibrado, as minhas estruturas neurais encefálicas não vão funcionar direito. E aí a gente já adentra aqui com a comunicação telepática. Se eu não estou digerindo bem, ou se eu tenho um Agni muito desequilibrado que queima tudo que bota para dentro, não absorve um nutrientezinho porque queimou tudo, isso já leva essa qualidade de informação lá para o meu mental, lá para a minha mente. E a gente sabe que comunicação telepática é mente-mente. A mente mente para a gente. Essa é a grande verdade. Mas por que a mente mente para a gente, será? Será que é porque a gente está totalmente desequilibrado no nosso fogo digestivo e aí a gente desregula todas as nossas estruturas celulares, os nossos arranjos energéticos, de chakras, de todas as nossas organelas, e aí traz essa informação para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central então emite uma informação disfuncional para todo o nosso perceptor holomental que nós vimos no estudo anterior. E aí, então, a gente vai sintonizar com desarranjos energéticos, porque estamos desarranjados no nosso Agni. Eu trago assim para a gente refletir, porque a gente precisa. Quer ver uma coisa que é muito louca, que ninguém quer falar e que todo mundo acha feio e que é um baita de um tabu, que nem queria com sexo, por exemplo, energia sexual, meu Deus, nossa, né? Aquela coisa assim, que não pode falar nada, senão vai pra fogueira. O cocô da gente. Sabia que cocô é autoconhecimento? Olha lá. Se eu tô com diarreia, tá? Tô com uma diarreia horrível. E isso significa o quê energeticamente? Significa que eu estou desarranjada energeticamente. Significa que eu desequilibrei meu Agni, que eu desequilibrei meu fogo digestivo e eu tô mal. Logo, isso vai ditar a minha comunicação. Comunicação com o quê? Com o campo de todo mundo que eu estou interagindo, com o campo energético universal, com toda a comunicação telepática que a gente vem conversando aqui, que é muita coisa. Então, olhar para as nossas fezes quando a gente está no banheiro é fundamental para o nosso autoconhecimento. A depender de como estão as nossas fezes, a depender de como a gente sente quando elas saem de nós, saem do nosso corpo, isso é informação. Informação é luz. E luz expande a nossa consciência. Então a gente também precisa aprender ou resgatar essa informação de que o cocô ele também nos traz uma informação, uma qualidade de energia. E se a gente observar bem, a gente vai conseguir compreender como que estão os nossos chakras, por exemplo. E tá tudo bem de vez em quando a gente desequilibrar os nossos chakras para a gente aprender a equilibrar de novo. Não vamos ser hipócritas aqui. Todo mundo cai para aprender a se levantar. Todo mundo tem sombra para aprender a iluminar. Agora, o que não pode é não querer nem olhar para o cocô que tu botou no vaso ali. Que para mim, no meu ponto de vista, já é um meio muito deturpado de lidar com os dejetos. Né? Bota na água, puxa, descarga para onde que vai, né? Mas enfim, isso não é assunto dessa aula aqui, porque senão a gente vai entrar num assunto de permacultura e a gente deixa isso para uma outra hora. O ponto é, se eu tô com o meu fogo digestivo hiper desequilibrado, seja porque eu me estressei, porque eu tô passando por um momento desafiador e me desarranjei, qualquer coisa, isso vai influenciar
com quem ou com o que nós vamos nos conectar. E assim a gente passa do fogo do Agni mais digestivo para um fogo mental dentro do Ayurveda, tá? Para ficar didático aqui, a gente conseguir chegar onde a gente tem que chegar nessa aula, nesse estudo. Quando o fogo chega na mente, podemos chamá-lo de tejas. Tejas direciona toda a atividade mental, emocional e espiritual, incluindo as ações mentais cruciais de discernimento e disciplina. Quando o fogo chega na mente, podemos chamá-lo de tejas. Tejas é o aspecto mais sutil do fogo, segundo o Ayurveda. Então a gente tem Agni, que é o fogo digestivo, a gente pode colocar dessa forma, e Tejas, que é o fogo sutil, que também o esoterismo ele olha com essa nomenclatura simples: fogo digestivo e fogo sutil. Quando a gente está com o nosso fogo digestivo desequilibrado, a gente vai desequilibrar o nosso fogo sutil e a gente vai desestruturar as nossas qualidades mentais. Tejas direciona toda a atividade mental. Isso aqui eu copiei de novo. Enfim. O fogo é o elemento responsável por queimar, limpar, transformar e iluminar. Porém, quando desequilibrado, pode causar destruição, raiva, poder ilusório, impaciência e imprudência. E aí é que mora o X da nossa questão de hoje. Por quê? Se a gente está com o nosso fogo equilibrado, o nosso fogo digestivo equilibrado, aonde a gente tem o nosso arranjo celular ok, a gente vai encaminhar essa informação para o nosso fogo sutil, para o nosso fogo mental, que vai nos ajudar a ser assertivo, a ter foco, a ser coerente, a ser humilde, a ser humano, enfim, todas essas qualidades vibratórias harmônicas. Tá? A gente vai ter uma conexão maior com a espiritualidade de luz e a gente não vai queimar informações que chegam através da intuição, seja a intuição mais voltada do campo, né, intuitivo do elemento feminino, seja aquela intuição mais da razão que a gente desenvolve também, pode desenvolver através do estudo. Coloco assim para ficar didático apenas. Então a gente não vai queimar se está tudo equilibrado. A gente vai conseguir trabalhar com todas essas informações para que assim a gente harmonize o nosso ser, desenvolva autoconhecimento e expanda os nossos cordões de energia telepáticos também. Porque a intuição é o princípio da telepatia. A intuição, assim como a telepatia, são desenvolturas da paranormalidade, não é? E a paranormalidade, para ela estar íntegra, a gente precisa estar com o nosso fogo equilibrado. Se o nosso fogo ele desequilibra, a gente vai desarranjar tudo em nós. Porque nossos corpos e campos, eles são manifestações de uma mesma coisa. Se a gente desequilibra um ponto, a gente vai desequilibrar todos os pontos. E é por isso que é tão difícil a gente aprender a temperar, a estar aqui na temperança mesmo das situações para equilibrar os nossos campos e corpos, campo mental e campo emocional. E se a gente
tá com tudo equilibrado, o fogo digestivo, o fogo mental, ele tá equilibrado, o fogo sutil tá ok, não tô queimando nenhuma informação, eu vou me comunicar telepaticamente com quem está na mesma sintonia, com quem está calmo, tranquilo, com quem consegue enviar e receber uma informação sem induzir, sem manipular, sem querer prejudicar, porque não é a intenção do fogo sutil essa. E um ponto bem legal da gente observar se o nosso fogo sutil está equilibrado ou desequilibrado é a gente olhar como estão os nossos sonhos. Como tu lembra dos teus sonhos? Tu consegue trazer a célula de memória sutil para conectar aqui no teu tálamo, ali na tua secretária eletrônica, para que então ele transfira para os restantes das estruturas e tu possa interpretar o teu sonho? Tu tá conseguindo fazer isso? Ou não? Não consegue lembrar de nada? Tá desafiador lembrar de um risco de informação. Como que tá isso para ti? Comenta aqui comigo, para a gente poder conversar, para a gente poder se ajudar nesse processo, porque esse curso de comunicação telepática ele é para isso. É para a gente conseguir se apoiar, para a gente conseguir criar um arranjo energético mais harmônico sobre a nossa Terra, sobre a mente, sobre a psicosfera, noosfera planetária. Então comenta aqui, como que tá para ti? Tu tá conseguindo? Não? Ou não tá conseguindo? Porque se não tá conseguindo, isso significa que tem um desequilíbrio do elemento fogo. E pode ser o desequilíbrio do Agni ou de Tejas, do elemento mais denso, do elemento fogo, né, da faixa mais densa do fogo digestivo, que vai queimando tudo e queima o fogo sutil, e aí tu não consegue ter o acesso aos registros, porque tá tudo conectado. Como que tá isso? Fala aí, vamos conversar. É importante, porque a comunicação telepática, como a gente viu, é o todo. Não é só enviar uma informaçãozinha. Enviar uma informaçãozinha é muita coisa. Envolve muita coisa no envio e no recebimento de uma informação, que às vezes a gente quer só o negócio pronto. E aí vem os biochip na cabeça. Então a gente precisa despertar a nossa consciência para isso. Não é só pegar um papelzinho e riscar o númerozinho e fazer um remexido ali, pegar o papel de olho fechado e adivinhar. Não é. Senão não teria todos esses esforços da espiritualidade de luz de nos auxiliar no nosso autodesenvolvimento. Porque a comunicação telepática, ela é resultado de um autodesenvolvimento, de uma ampliação de consciência. Ela é. E é por isso que a gente vem conversando sobre tudo isso aqui, falando até mesmo das nossas fezes. Então, os órgãos físicos e sutis relacionados ao elemento fogo, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco. O que isso quer dizer? Por que os nossos órgãos físicos e os nossos órgãos sutis, ou seja, os nossos chakras, eles estão relacionados ao elemento fogo, e isso tem a ver com a comunicação telepática. Por tudo isso que a gente está conversando desde o início desse estudo de hoje. Se o meu fogo está desequilibrado, eu vou desequilibrar minhas células, que vão desequilibrar os meus órgãos, que vão desequilibrar os meus tecidos e que vão desequilibrar os meus chakras. Os meus chakras desequilibrados, eu os abro demais, crio vazamentos energéticos, e esses vazamentos energéticos vão captar a mesma frequência vibratória, sujidades, energia desconexa, para dentro de mim, para dentro da minha consciência, para dentro do meu ser. E aí isso será a minha forma de comunicação universal, telepática com o universo. Então
Tá tudo relacionado, entende? E a gente precisa começar a integrar todas essas coisas para integrar de fato a nossa consciência. Então, ó, uma boa digestão é sinônimo de mente clara. Se tu bota alimento para dentro e tu não consegue digerir, te sente pesado, a gente fala muito, né, embotado, tá com a mente com uma qualidade muito densa, né? Não consegue pensar, não raciocina. Isso tá querendo te dizer que o teu elemento fogo está desequilibrado. E aí vai desequilibrar outros elementos. Na Ayurveda a gente vê isso, né? Nós somos compostos por muitos elementos. E aí pelos doshas. Se eu desequilibro um dosha, possivelmente o outro também vai estar desequilibrado. Então, quando a gente desequilibra um elemento, possivelmente a gente vai estar desequilibrando os outros. Mas eu quis trazer o elemento fogo aqui, porque a nossa mente, ela precisa estar com o fogo equilibrado para que a gente não fique reféns de um estresse energético profundo que vai levar isso à nossa mente, e a nossa mente nem vai conseguir conectar com o nosso mental superior, quem dirá com informações mais sutis. E aí, eu também trago para reflexão que a gente precisa observar as conexões que a gente está fazendo, as pessoas com quem estamos trocando informação. Por quê? Muitas vezes as pessoas elas trazem uma informação com muita raiva. E eu estou falando de raiva mesmo, não estou falando de assertividade, são coisas muito distintas. E aí quando a pessoa vem com aquela carga de raiva e a gente sintoniza com ela, a gente pode parar para observar onde aquela raiva está na gente. Essa é a grande verdade. Se tem uma frase da Jojo ela falava assim: doeu, não, bateu, doeu, pega que é teu. E é bem isso, né? Se a gente está conectado com os desarranjos energéticos que a gente vê por aí, principalmente na internet, de muita desinformação, é porque em algum lugar nosso tem os desarranjos também. A gente não pode romantizar a informação energética. Nenhuma, na verdade. Então, se a gente está conectado com desarranjos, é porque a gente está desarranjado. E aí a gente tem que fazer o quê? Voltar a nos arranjar, voltar a nos equilibrar. E a gente pode olhar para o nosso elemento fogo, se a gente está com conexões telepáticas muito complexas, se está recebendo muita indução, como a gente vem conversando, se está recebendo muito choque na cabeça, tontura, fica tonto, não sabe de onde vem aquilo ali, fica mal, né? Eu fico observando isso, assim, é importante a gente observar também, tá? Essa qualidade do fogo. Oi, Cornelina, vem? Então, cornalina, ó, o fogo. A cornalina é um exemplo. A cornalina ela é uma menina que ela tem uma atividade energética muito potente. Porém, se ela se estressa, ela desequilibra essa qualidade energética potente de luz que ela tem, harmônica, e ela fica muito estressada, e aí ela fica direcionando essa informação estressora para o campo das irmãs dela, por exemplo. E aí ela desequilibra o fogo. Cornalina é puro fogo, né? Vitalidade. Então a cornalina apareceu aí para nos trazer esse exemplo também. E aqui, para concluir essa frase, se a nossa digestão ela tá boa e traz uma mente clara, logo a gente vai conseguir ter mais clareza, mais discernimento nas nossas ações, nas nossas atitudes, na forma de comunicação, aquilo que a gente está enviando, aquilo que a gente está recebendo, entende? Então, é sobre isso. É sobre isso. Preciso parar. Aí eu trago algumas perguntas aqui bem interessantes para a gente conversar.
Por quê? Tem muita coisa que a gente ouve falar por aí que soa uma arrogância, uma falta de humildade, de humanidade mesmo. Por exemplo, eu só vou conseguir desenvolver telepatia se eu for vegano. Preciso parar de comer carne para ser telepata? O que tu acha? Ó, eu sou vegana por opção, porque faz bem para o meu ser, para minha consciência e por motivos individuais. Eu escolho o veganismo, também por alergias alimentares, enfim. Então, essa é a minha opção. Eu opto por isso e por outros ideais que eu acredito. Mas comer carne ou não comer carne não vai te fazer mais telepata ou menos telepata. O que eu posso te dizer por estudo, por conhecimento, é que a carne ela é inflamatória. E inflamatórios, alimentos inflamatórios inflamam a nossa mente. E uma mente inflamada, ela pode desarranjar. Eu estou te trazendo a informação. Eu não estou aqui dizendo que tu tem que ser vegano para ser telepata. Até porque senão os nossos irmãos aí da intimidade não receberiam informação astrosófica e teriam criado inúmeros compilados de informação. Eu não estou aqui para só porque eu acredito em determinada coisa que tem que ser assim. Não é, né? Não é. Isso aí é uma falta de humildade gigantesca. Então, preciso parar de comer carne para ser telepata? Não. Eu não vou entrar no mérito de nenhum ponto do veganismo aqui, porque não é o propósito. Se tu quiser conversar comigo a respeito disso, me chama. A gente conversa. E aí eu te ajudo se tu tá te sentindo que a carne ela tá te inflamando demais. Tá? Mas a gente está trazendo a informação. É claro que quanto mais limpa tiver a nossa mente, mais límpidas serão as nossas comunicações, diversas, telepáticas, de humano para humano, de humano para animal, da gente com os nossos mentores, da gente com o universo. A ciência ela vem trazendo muita informação sobre o consumo de carne e a gente pode pesquisar porque confirma, oxida o nosso sistema. Mas eu conheço muita gente que se alimenta com carne e é muito telepata. Então, estou trazendo a informação aqui. Preciso parar de consumir leite para ser telepata? A mesma coisa. O leite é inflamatório? É. Pode inflamar a mente? Pode. Assim como um alho também pode deixar tua mente rajásica, pode criar um monte de inflamação na tua mente e tu ficar irritado por causa de um dente de alho, depender da tua estrutura, das qualidades que te estruturam, energeticamente falando. Se tu é alguém que tem o elemento fogo muito presente, tu vai lá e come alho todo dia, todo dia, todo dia, tua mente vai ficar uma coisa. Falo por experiência própria. Eu não posso comer muito alho, por quê? Porque eu tenho uma qualidade na minha mente, que a minha mente é muito ar, e se eu ficar botando muita coisa que vai aumentar o meu fogo, eu vou aumentar também ali, vou desequilibrar o ar que tem na minha cabeça. E aí, daqui a pouco eu vou estar hiper estressada e vou estar transferindo isso para o meu Agni e vou estar desarranjando o meu sistema. Entende? Então, a alimentação ela também é autoconhecimento. Quando eu como isso, me faz muito mal. Eu vou comer de novo? Bom, daí é uma escolha, livre-arbítrio. Mas eu posso mudar, não preciso mais comer isso aqui se vai me fazer mal. Entende? Então, assim, a alimentação e a comunicação telepática é para isso. O que te faz bem? Te faz bem mesmo? Então tá. E o que te faz mal? Bom, então observa.
porque se faz mal, está desarranjando alguma coisa. E um desarranjo em uma estrutura celular vai emitir uma frequência de baixa vibração. E aí a gente vai abrir uma porta para indução. Preciso parar de comer açúcar para ser telepata? O açúcar refinado, criado em laboratório para prejudicar, sim, o nosso sistema, ele é horrível. Isso eu vou dizer. Isso eu não posso dizer, não, é uma questão tua aí, escolhe o que tu quer comer. Eu vou trazer, o açúcar, ele é horrível, ele é destruidor de células. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para inflamar o teu sistema de tal maneira que para que tu te desconecte do todo. Para isso que ele foi criado. Senão a gente não olharia aquelas bancas, gôndolas nos mercados e ia querer se tirar naquilo ali de tanto código disfuncional que tem, mas porque a gente tem dentro também. Não é? Quando a gente começa a se autolimpar, liberar a emoção, libera célula de memória da mente que está muito inflamada, enfim, vai fazendo uma limpeza, vai fazendo ali até jejuns, muda a tua alimentação, aí tu vai parar de ser atraído por essas coisas, porque tu não vai ter mais aquele código disfuncional desarranjado dentro de ti. Então o açúcar, eles criaram para nos pegar pela nossa emoção. Não é porque as mulheres, né, ou pessoas com útero que têm TPM, que elas têm que enfiar um monte de açúcar para dentro, mas vendem isso e aí tem a emoção ali que precisa ser trabalhada e não está trabalhada, e aí o que vai fazer? Entendeu? É assim, isso aqui eu vou dizer para vocês, o açúcar ele é um desconector, ele rompe mesmo. Sei que tem estudos da espiritualidade de luz que diz que o açúcar ele aterra. E aí eu entendo o aterrar no sentido de corta a conexão. Aí eu tô na terra, cortei a minha conexão. E eu não vou ficar falando coisas que não sejam da minha experiência aqui, por exemplo. Por experiência, eu vou contar. Eu estava num ataque psíquico absurdo de um irmão desconexo e eu não estava conseguindo me desvencilhar daquilo ali e tentando pesquisar dentro de mim onde estava a minha informação que estava conectando com ele e para ele estar me induzindo daquela forma. E eu não estava achando, porque a indução dos irmãos que a gente reconhece como magos da escuridão é forte pra caramba. Eu não estava conseguindo me desvencilhar daquilo ali. Eu fui correndo numa amiga, eu morava em Porto Alegre ainda na época. Eu perguntei, sim, Renata, o nome dela. Renata, pelo amor de Deus, tu me ajuda, porque eu não tô conseguindo me desvencilhar de um ataque psíquico, preciso me desvencilhar, não tô conseguindo. E aí ela foi lá em casa e me levou balas, 7 Belo. Eu me lembro até hoje. Ela levou as balas e eu comi 2, 3 balas e cortou a conexão. E aí eu fiquei assim, nossa, mas como? Aí a Renata me explicou como ela compreendia a questão do açúcar. E claro, faz total sentido. A gente fica amortecido, é uma droga criada para nos deixar preso nas nossas emoções, no nosso sistema desconexo que todos precisamos limpar, porque todos temos ali as nossas sombrinhas, nossas coisinhas que a gente tem que modificar. Não é? A gente está aqui para isso também. Tem as missões? Pode ser que tenha, mas também tem ali as célulazinhas que a gente precisa modificar para a gente ser melhor enquanto consciências, desenvolver a nossa consciência. Então, assim, o açúcar, para mim, é um grande não, tá? Se tu puder trocar, pelo menos trocar o açúcar refinado por um outro tipo de açúcar, seja um açúcar mascavo, já vai estar fazendo grande coisa. Muito grande coisa mesmo. E dentro dos meus estudos aqui, o que eu entendo é que a gente precisa consumir aquele açúcar que ele é integral a determinada fruta, ou uma tâmara, sei lá, sabe?
Tá sentindo vontade de comer doce? Vai lá comer uma tâmara. Mas não come a tâmara que tem glicose injetada, né? Senão você vai estar comendo açúcar puro. Então, assim, o açúcar, ele é ruim, sim, e pode ser que alguém que é viciado no açúcar ou viciado em chocolate tenha dificuldade ali das comunicações telepáticas, porque faz esse corte. E também, assim, ó, outra experiência, pela questão da paranormalidade mesmo, tá? Às vezes eu tô voando, voando, e eu preciso comer um doce para voltar, para desconectar daquilo ali que eu tô muito fora. Então ele ajuda, mas para mim o açúcar refinado, ele é uma grande ilusão, tá? Ele é tão ilusão que ele foi criado dentro desse sistema falho para nos manter reféns de nós mesmos, porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Quais alimentos prejudicam? Sabem muito bem não, né? Eles acham que sabem muito bem. Quais alimentos prejudicam o meu sistema? Ué, daí vai depender, que nem a gente está falando. Eu noto que o alho me desequilibra. Eu não posso tomar leite que eu tenho alergia. E a carne nunca vou comer. Por uma escolha minha. Porque não me faz bem. Não me faz bem. Em muitos sentidos, a começar pelo espiritual. Para mim, Kael. Eu, Kael, não me alimento disso porque não me faz bem de nenhuma forma. Por questões que eu acredito, por alergias e por inflamação. E para ti, que alimento não te faz bem? Pode ser que o brócolis não me faz bem. Às vezes, quando eu como brócolis, eu fico mal. Quando eu como grãos, eu fico mal. Ah, então o que tu come então? Eu como legumes, porque me faz bem. Como fruta, porque me faz bem. Amo folhas. Mas o que te faz bem? O que faz bem para ti? Comer peixe faz bem para ti? Tá, que bom. Entende? Faz bem porque te traz uma qualidade de energia que tu precisa. São muitos os pontos, entende? Então, assim, o que eu diria de alimentos aqui que podem inflamar a nossa mente? Que eu citei já, por exemplo, o açúcar inflama demais. Por quê? Porque vai inflamar toda a tua rede intestinal, toda. Vai desarranjar inteiro o teu sistema intestinal e vai subir através das inervações para o teu encéfalo e vai inflamar a tua mente por conta da neuroinflamação. Então isso é péssimo. Quais alimentos auxiliam o meu sistema? Mesma coisa, aquilo que tu come te faz bem, que te deixa leve, que te deixa feliz, que não te deixa irritado, que não te deixa pesado, morgado. E outra coisa, sabe o que inflama a mente? Comer demais. Comer demais inflama a mente. Comer muito rápido inflama a mente. Comer com emoção inflama a mente. Tô chorando ali comendo, estou inflamando a minha mente, nem tô vendo. Então, assim, cada um de nós vai ter determinados alimentos que não faz bem e determinados alimentos que faz muito bem. O foco é o autoconhecimento, a observação. Ah, quando eu não tomo café da manhã, a minha vida flui, que meu Deus. Ah, quando eu tomo café da manhã, eu morgo. Esse é o meu caso. Se eu não tomar café da manhã, se eu acordo, faço minha meditação, faço minhas yoga, tomo muita água, que eu tomo muita água quando eu acordo, e eu não como, eu vou ir muito bem. Por quê? Porque o meu sistema é assim. Agora, tu vai pegar uma pessoa que ela precisa comer, ela precisa e ela não come, ela vai inflamar a mente dela porque ela não comeu, ficou irritada. Entende? A gente tem que parar de comparar. O meu campo não é igual ao teu campo. E o teu campo não é igual ao campo dos outros. A gente precisa respeitar a nossa individualidade.
Porque assim a gente vai criar integridades. Porque se eu me respeito e tu te respeita, a gente tá ok, a gente tem uma comunicação legal. Agora, se eu tô aqui me desrespeitando e tu tá te respeitando muito, eu não vou conectar contigo, a gente não vai se encontrar para uma comunicação telepática. E aí vem o exemplo dos nossos mentores, dos nossos orientadores. Se os nossos mentores eles estão lá se cuidando, estão trabalhando para desenvolver luz nas consciências deles e a gente está aqui metendo louco, vai ficar difícil a nossa conexão, vai ficar difícil a conexão telepática com eles. E a gente tem que cuidar, porque, por exemplo, o Ayurveda mesmo, ele olha o ser de forma integral. E ele vai observar, o sistema do Ayurveda, ele observa quais são os teus doshas ali que tu tem desde o teu nascimento, né? Aquela configuração que tu chegou aqui na Terra. Aí essa configuração, ela vai ditar como que tu vai te alimentar, o que tu vai fazer, quais são as tuas qualidades, o que tu pode fazer para te manter equilibrado e o que tu não pode fazer para não te desequilibrar inteiro. Mas se... Ai, vem aqui dar um oi então. A Cornelina. Ai, a Cornelina bigoduda. Então, é isso. A gente tem que parar para observar o nosso sistema, se precisa de ajuda. Ah, não, eu quero descobrir qual é a minha qualidade do meu campo, segundo a Ayurveda, por exemplo. Aí vai, faz um programa para equilibrar teu corpo, teu campo, tua mente, tuas emoções, porque é tudo íntegro. Não tem expansão da consciência se olhar só para a mente, se olhar só para a emoção, se olhar só para o espírito e não olhar para o corpo. Então, o nosso corpo não é o nosso veículo ancorador da nossa consciência. A nossa consciência, ela tem uma qualidade de energia, vai manifestar no nosso corpo físico. Se a gente desrespeita, a gente vai estar desintegrando o nosso sistema todo. Então é sobre isso esse estudo de hoje. O autoconhecimento para que a gente tenha comunicações telepáticas fluidas, para que a gente tenha essa comunicação respeitosa, primeiramente com as nossas células, posteriormente com os outros, para que a gente não seja induzido nem o indutor. Tudo aquilo que a gente bota para dentro, seja um pensamento, uma emoção, um alimento, tudo isso é informação que a gente está alimentando o nosso sistema. E a gente vai conectar com essa mesma qualidade de energia. Eu sei que eu tenho batido muito nessa tecla, mas é sobre isso, porque a gente está, infelizmente, enquanto sociedade, a gente está abrindo um campo bastante desconexo. Tem muita gente fazendo luz, auxiliando o planeta. Óbvio que tem muita. Mas infelizmente tem muitos irmãos que estão criando muitas tecnologias para controle. E aí a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e observar o nosso campo para não conectar nisso. É a escolha, é a separação do joio do trigo. Jesus trazia isso para nós e isso é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Assim como todas as suas metáforas. O cara era o maior telepata de todos. Por quê? Porque ele era coerente. O equilíbrio dos 5 elementos nos proporcionará uma comunicação telepática autêntica e fluida. A gente conversou aqui, né? Eu trouxe uma frase, um parágrafo, para a gente fechar o nosso estudo de hoje, que é assim. A consciência humana é representada por diferentes formas de manifestação. Somos únicos no universo. Não podemos ser produtos de comparações. Isto, as comparações, é alimentar ilusões, tá? Então, quando tu estiver tentando te comparar a alguém, tu lembra disso.
que tá te iludindo, te comparando. Até mesmo aqui dentro do nosso estudo. Porque a minha forma de comunicar telepaticamente não vai ser igual à tua. Mas a gente pode se comunicar, porque a gente está em aprimoramento. Mas agora eu não posso me comparar a ti se tu come determinado alimento e eu não. E aí, então, eu não vou ter uma telepatia porque eu tô comendo muito diferente de ti. Ou porque tu não é vegano. Eu defendo o veganismo. Eu acho que é a evolução do nosso planeta. E o respeito pelos nossos irmãos animais. Mas isso sou eu, Kael. Isso não tem nada a ver contigo. E isso não nos faz desconectados. Isso nos faz inteiros, integrados. Nós somos integrados uns aos outros, mesmo que tenhamos os nossos processos individuais a serem trabalhados. Então, se um dia te disserem que se tu não for vegano, tu não está conectado à espiritualidade de luz, corre. Porque não é uma verdade. Tu acha que a luz da fonte criadora, ela ia te julgar nesse nível? Tu acha que a fonte criadora, ela ia te julgar? Então, gente, tem gente que só se alimenta de fruta, tem gente que só se alimenta de água, de luz, luz solar, tem gente que come carne, tem gente que toma leite, come laticínio, come açúcar. E tá tudo bem? Estamos todos juntos aqui. E se a gente começa a fazer separação, a gente vai entrar numa ilusão. Porque não há separação, entende? E a gente precisa, enquanto sociedade, aprender a respeitar. E o respeito, ele também é um grande arranjo energético que nos abre muitas portas. Então, que a gente lembre sempre disso. Porque eu sei que às vezes a gente pode cair na vaidade de julgar o outro pelo que ele consome de todas as formas. Mas aí a gente pode voltar também, porque todo mundo pode cair e se levantar. Tá bom? A gente se encontra no estudo 12 na semana que vem. E eu quero trazer um estudo bem legal pra gente a respeito disso aqui que a gente já vem conversando. E a gente vai então juntos nessa manifestação universal, consciencial, de expansão da nossa consciência para conectar com a espiritualidade de luz cada vez mais e desconectar mais, cada vez mais da espiritualidade de sombra, até para que eles possam ser auxiliados, não é? E assim a gente se encontra então num próximo vídeo. Até daqui a pouco!